Já parou para pensar que as palavras não têm um significado fixo, travado? Pois é, hoje a gente vai desvendar como uma mesma palavra pode mudar completamente de ideia, sabe? Dependendo só do contexto. É um dos segredos mais fascinantes da nossa comunicação. Vamos nessa? Para começar, que tal um pequeno teste? Vou mostrar uma palavra aqui, pensa rápido, qual o primeiro significado que vem à mente? Cortar. Parece óbvio, né? Pegar uma tesoura, uma faca e pronto, separar alguma coisa. Mas será que é só isso mesmo? A língua pode ser bem mais esperta do que a gente imagina. Olha só isso, se uma empresa precisa cortar custos, ninguém ali está pegando uma tesoura para picotar notas de dinheiro, né? Aqui, cortar significa reduzir, diminuir as despesas. O contexto, nesse caso financeiro, mudou tudo. E se a gente fala em cortar relações? De novo, o significado dá uma guinada. Não é sobre reduzir, mas sim sobre romper, sabe? Encerrar um vínculo, uma amizade, uma parceria. A ideia de eliminar continua ali, mas a ação é totalmente outra. E agora, um terceiro cenário. Quando uma empresa precisa cortar funcionários, o significado é ainda mais específico: demitir. A mesmíssima palavra cortar com 3 funções completamente diferentes. E o que decide qual é qual? As palavras que estão ao redor dela. Esse exemplo do verbo cortar já mostra um ponto fundamental. Confiar só na primeira definição que a gente vê no dicionário pode ser uma baita armadilha, porque o significado de verdade quase nunca está sozinho. E isso não é só uma curiosidade linguística não, é algo bem prático. Em provas de proficiência, por exemplo, entender o contexto pode ser a diferença em 20 a 30% das questões de interpretação. É uma habilidade que separa quem só decora palavras de quem realmente domina a leitura. Então, como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? A resposta está em entender que toda palavra tem, na verdade, 2 faces. E essa distinção aqui é a chave de tudo. De um lado, a gente tem o significado denotativo, que é o sentido literal, objetivo, aquele que está lá no dicionário. E do outro, conotativo, o sentido figurado, a carga emocional que o contexto empresta para a palavra. Vamos pensar na palavra flor. Denotativamente, é a parte reprodutiva de uma planta. Simples assim. Mas se alguém diz ela é uma flor, ninguém vai imaginar uma pessoa com pétalas, certo? O contexto transforma a flor num símbolo de delicadeza. Percebe? O significado foi construído ao redor da palavra, não dentro dela. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Às vezes, a questão não é só sentido literal contra o figurado. Uma única palavra pode ter vários empregos literais diferentes. Vários mesmo. Esse fenômeno tem até nome, é a polissemia. Basicamente, é a capacidade que uma palavra tem de ter vários significados diferentes, todos eles oficiais, de dicionário. E a chave para saber qual deles está sendo usado? Bom, acho que já deu para adivinhar, ó, o contexto. Pensa na palavra banco. Sem contexto nenhum, ela pode ser qualquer uma dessas coisas. A gente só sabe se o assunto é dinheiro, descanso, geografia ou saúde por causa do resto da frase. Fui ao banco sacar dinheiro é uma coisa. Sentei no banco da praça é outra completamente diferente. O contexto é o que acende a luz e mostra o caminho. Agora vamos entrar na parte talvez mais criativa do contexto, aquela linguagem que não quer dizer exatamente o que diz. Estou falando das metáforas e das expressões idiomáticas. Quando a gente lê que um projeto naufragou, ninguém aqui está imaginando um navio afundando. O verbo, que literalmente descreve um desastre no mar, é usado aqui como uma metáfora muito poderosa para fracasso. O projeto falhou, deu errado. Simples. E aqui temos um clássico, né? Lavar as mãos. O que isso realmente quer dizer nesse contexto político? Com certeza não tem nada a ver com higiene pessoal. Então, o ponto é este. O significado literal é a ação física de limpar as mãos. Ponto. Mas o significado idiomático, aquele que todo mundo entende culturalmente, é bem mais forte. Significa se livrar da culpa, negar o envolvimento, uma referência histórica bem famosa. O significado não vem da soma das palavras lavar mais mãos, mas da expressão como um todo. Certo. A teoria ficou clara, eu acho. Mas como aplicar isso na prática? Como fazer para não cair mais nessas armadilhas de interpretação? Existe uma ferramenta bem simples e eficaz, a técnica da substituição. É um processo de 4 passos. Primeiro, a gente localiza a palavra. Depois, substitui por um dos possíveis significados. Em seguida, lê a frase inteira com a palavra nova e, por fim, verifica. A frase continua fazendo sentido? A lógica fecha? Se sim, bingo! Provavelmente o significado correto foi encontrado. É um verdadeiro teste de lógica. Mas atenção!
A nossa mente adora pegar atalhos, e eles podem levar para o erro. Tem que evitar ir com o primeiro significado que aparece na cabeça, ou achar que uma expressão é sempre literal. A regra de ouro é: o texto é o guia, é ele quem manda. Se tem uma ideia central em toda essa análise, é esta. O significado não é algo que a palavra tem por si só, mas algo que ela constrói junto com as outras palavras, com a intenção de quem escreve e com o nosso próprio conhecimento de mundo. E para fechar, fica aqui uma provocação. A gente viu como o contexto muda as palavras, mas e se a parte mais importante da comunicação for justamente o espaço entre elas, o não dito, aquilo que a gente entende sem precisar ler? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.